Aquela criatura chegara quando estávamos sendo tão cuidadosos, quando sabíamos. Vamos supor que venha outro como ele, porque os dois intimamente sentiam vergonha dos pensamentos que tinham a respeito de Ben. Que ele próprio quisera nascer havia invadido a normalidade deles, normalidade que não tinha defesas contra ele ou contra qualquer coisa parecida com ele. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje a gente vai ter um vídeo exclusivo aí para os apoiadores Calhamaço e Parceiro, e a gente vai falar desse livraço que é O Quinto Filho, da Doris Lessing. Livro que foi indicado pela Helena Ferrante na lista do Bookshop.org, mas que agora a gente só encontra em sebo, sei lá porquê, né? A mulher ganhadora do Nobel e os livros dela ficam raros, então a gente vai acabar lendo um outro no projeto aberto, mas eu li esse livro, eu devorei, na verdade, e eu falei, vou gravar aí para os meus apoiadores, porque, caraca, que livro é esse? A Carlesi definiu o livro muito bem lá no grupo do WhatsApp como uma mistura de O Bebê de Rosemary com Precisamos Falar sobre Kevin e As Mães da Helena Ferrante. Essa definição é ótima, eu deveria dizer. Tem muito a ver com esse livro aqui. E me parece que O Quinto Filho é um livro bem diferente do Amor de Novo, que é o livro que a gente vai ler, inclusive debatendo no clube. Então é uma coisa interessante aí para fazer um contraste. É o primeiro livro da Doris Lessing que eu leio, nunca tinha lido nada dela. A Carol até comentou que ela é uma autora que desgraça, assim, deixa a gente bagunçado, escangalhado por dentro. A Júlia, que é uma tradutora, ela traduziu um livro da Doris que tem a ver com gato, eu esqueci qual é o título, e ela disse que ficou extremamente perturbada com esse livro. Parece que é uma autora que dá uma perturbada na gente. Esse livro aqui é bem perturbador, eu diria também. Falar um pouquinho da Doris, né? A Doris escreveu várias séries, né? Além de romances e livros independentes, ela escreveu livros que faziam parte de séries. Então, pelas minhas contas, esse aqui é o 38º livro dela. Ela escreveu mais de 50 livros. É uma autora britânica, uma autora que, na real, ela nasceu no Irã, quando o pai dela estava lá como diplomata, se eu não me engano. Mas ela é filha de um casal britânico. Ela é britânica, né? Está inserida na literatura inglesa. E ela escreveu durante bastante tempo, né? Entre 1964 e 2007. E esse livro, eu vou tentar falar dele num primeiro momento, sem spoiler para quem quiser ler o livro. Então não vou falar muita coisa, gente, porque e até por ser um livro pequeno, não tem como falar dele sem entregar as coisas importantes. Então eu vou falar mais ou menos dele nessa parte sem spoiler, e depois vou avisar quando começar com spoiler, e aí quem já leu, que eu sei que algumas pessoas leram, algumas pessoas compraram, ou quem não leu pra spoiler, aí vocês continuam aí, né, que eu vou falar de detalhes, tá? Então a história, ela é a história de um casal que se chama Harriet e David, e eles são ingleses, eles são meio introspectivos, talvez, eles se conhecem numa festa de trabalho e se aproximam, e eles percebem que eles têm em comum uma certa visão de vida, assim. Então eles querem ter uma família grande, com muitos filhos, eles querem se afastar de Londres, ir para uma cidade menor e morar numa casa de preferência vitoriana. E eles conseguem fazer isso, eles encontram uma casa vitoriana. O David, ele é filho de pais separados e o pai dele tem muito dinheiro, e ele acaba dependendo, de certo modo, embora ele sempre ao longo da vida tenha meio que repudiado a riqueza do pai, achava o estilo de vida do pai cafona, e nesse caso ele se identificava mais com a vida da mãe e do padrasto, que eram pessoas mais pobres, mais trabalhadoras e tudo mais modestas, que viviam em Oxford. Ele, quando o negócio apertar pro lado dele, ele vai começar a usar loucamente o dinheiro do pai dele. Então ele e a Harriet se casam, eles têm um plano de primeiro ir arrumando aquela casa gigante, eles arrumam uma casa vitoriana antiga que é realmente muito grande, só que eles começam a ter filho muito rápido. E é quase como se inconscientemente eles quisessem esses filhos logo. Eles combinam no racional, eles combinam que vão demorar um pouquinho até pra Harriet poder trabalhar mais um pouquinho, eles juntarem o dinheiro, mas no inconsciente eles vão ver filho fazendo igual a coelho. Então começa a vir um filho atrás do outro, e a gente vai vendo que existe uma diferença entre o que eles, a Harriet, de fato, sente e o que eles falam para as outras pessoas. As pessoas ao entorno desse casal começam a achar que eles são fritos da mente, né? Por que eles estão, no pleno século XX, resolvendo ter um monte de filho, morar numa casa imensa, que vai dar um trabalho caro, uma casa cara,
E eles ficam alertando, a mãe da Harriet alerta muito, a família do David também. Os pais, amigos e irmãos ficam alertando que eles estão viajando, que isso não vai dar certo. Só que a harmonia daquela casa, ela prevalece por um tempo. Então vira a casa dos encontros familiares, as férias, o Natal, a Páscoa, tudo fica sendo passado naquela casa, que por ser grande acomoda muita gente. Eles começam meio que assim, contrariando as expectativas da família, a ser um exemplo de família, aquela casa, todo mundo quer ir pra lá, e aí todo mundo se sente bem lá, e aquelas crianças que são maravilhosas, que são os amores, são lindas, não sei o que lá. Até que vem o 5º filho. Os filhos deles são, na ordem, tá? Anotei aqui. Primeiro é Luke, depois é Ellen, depois é Jane, depois é Paul, e finalmente o Ben, que é o tal do 5º filho. E uma coisa interessante que me pegou em Priscas Eras eu estudei hebraico. E uma das pouquíssimas coisas que eu me lembro do hebraico é que Ben é a palavra para filho, né? E eu não sei se a Doris Lessing fez isso de propósito. Então, esse filho, que vai ser muito problemático, ele tem o nome de filho em hebraico, né? Então, se ela está tentando resgatar algo de mitológico, de arquetípico aqui, o Ben, ele se torna essa figura simbólica do que pode ser um filho, né? E o que só deixa a história mais perturbadora, não é mesmo? O texto é muito direto, tá? Então aqui não é um texto filosófico, não vai ter reflexão, porque como a Doris Lessing, eu diria que ela constrói uma história de suspense, de terror doméstico, ela não pode ficar explicando muita coisa, né? Porque a gente tem que tomar nossos sustos, angustiado e tudo mais. Então ele é um texto que vai só te entregando os fatos. Não tem muita reflexão, inclusive tem muito não dito. O que aumenta nossas expectativas, nossas dúvidas, nossas perguntas. E a nossa tensão, né? Aquela coisa de você estar meio às escuras ali, não sabe muito bem para onde a história está indo. Mas eu diria que ela vai sutilmente soltando pistas que tem alguma coisa errada com a Harriet, em especial. E eu acho que um dos papéis, uma das vidas mais exploradas nesse livro é a da mulher, né? Então eu diria que ela trabalha 2 grandes temas aqui, que é o tema de um outro radical, que vai estar na figura do Ben, e a condição de vida das mulheres. A Harriet, na intimidade com a mãe dela e principalmente com o David, ela confessa que tá muito cansada, que um filho atrás do outro ela vai ficando muito cansada, uma gravidez em cima da outra ela vai ficando cansada, ela não sabe como eles vão dar conta daquilo, como é que vai ser o dinheiro, ela vai ficando preocupada, enquanto o David, não, a gente vai dar jeito, vai dar tudo certo, não sei o que lá. O David fica nesse positivismo meio bizarro, meio descolado da realidade. E ela vai sentindo, porém, para as pessoas de fora, ela finge que é um projeto do casal. Então ela fala como se fosse algo que ela quisesse, mas no fundo ali, na sutileza do diálogo, a gente vai vendo que ela tá ficando esgotada. Só que o que vai acontecer com o Ben? Ele vai vir com uma série de características muito desafiadoras para a criação de uma criança. Nessa primeira fase da resenha, eu não vou dizer exatamente o que é que ele tem, mas ele vem com um combão assim de dificuldades que vai tornar a criação dele, a convivência com ele muito difícil e vai criar um desafio para esse casal que era muito família, né, que queria ter uma grande família. Se esse casal que queria ser muito família, valorizava muito a família, queria ter muitos filhos, se eles vão ter dificuldade de lidar com essa criança, imagina, né, quem nem tinha planos tão ambiciosos assim. Eu acho que essa é uma das ironias do livro, tá? Então o Ben, ele mostra pra gente que esse negócio de você... de que a gente não tem como prever como vai ser o nosso filho, tá? Eu não sei se a Doris Lessing tinha filhos, eu não pesquisei isso, eu confesso. Mas acho que uma reflexão que ela faz é... O seu filho pode ser um negócio completamente diferente do que você planejou, do que você quis. E assim, você tem que estar preparado para isso, né? Você tem que estar preparado. Que nem sempre às vezes vai ser o grande desafio da sua vida. E aí a gente vai vendo como o peso de lidar com esse outro radical vai cair na mão das mulheres, né? Da Harriet, que é a mãe, e da avó, a mãe da Harriet, que vai ficar indo lá na casa deles para ajudá-las. Ela vai praticamente morar lá durante muito tempo para poder ajudar, tanto com os outros 4 filhos, quanto com principalmente o Ben, que é o mais desafiador. E a gente vai acompanhar, por todo o desafio que o Ben traz, um certo repúdio das outras pessoas. As pessoas vão ter medo do Ben, elas vão achar o Ben estranho. Elas vão começar a internalizar que era preciso se livrar daquela criança. Então tem uma discussão ética muito séria nesse livro, que é
se existem seres humanos que valem a pena ser mantidos, que sejam válidos. E aí, gente, fiquem com essa bomba aí. Porque pra falar mais eu vou ter que dar o spoiler. Então o que eu posso dizer pra vocês é isso. É um texto muito direto, que você vai ficar nessa tensão de um certo suspense, um terror psicológico, um terror doméstico que acontece ali no seio da família, dentro de casa, entre irmãos, entre parentes. E de uma mãe que vai encarar sentimentos muito difíceis em relação a um dos seus filhos, seu filho mais novo, que vai destrambelar totalmente a concepção de família que ela tinha, tá? Então é um livro perturbador em muitos sentidos, mas é um livro muito bom, é um livro que você devora, aquele livro que você não consegue parar, né? Você não consegue abandonar, porque você sabe que o negócio tá indo pra um lugar muito estranho e a gente fica muito curioso pra saber. E eu acho que tem uma coisa de híbris aqui também, que é como essa família, né, o David e a Harriet, eles se convencem que a força de vontade deles é maior do que tudo. E que eles vão conseguir, apesar de toda a dificuldade, tem um pouco desse delírio meritocrático, que vai cair totalmente por terra com o Ben. O Ben, ele é esse elemento que vem falar assim, vocês achavam que vocês conseguiam, né, tudo que vocês queriam. Ele vem pra dar essa puxada de tapete. Então, acho que aqui dá pra terminar a parte sem spoilers. E agora eu vou começar a falar de detalhes do livro, tá? Bom, então vamos falar do Ben, né? Se as gravidezes da Harriet vão ficando difíceis, ela vai ficando cansada, a gravidez do Ben vai ser um pesadelo. O Ben parece um animal descontrolado dentro da barriga dela, ele pula o tempo inteiro, ela fica sem ar, ela sente muita dor, e ele praticamente força a saída da barriga dela, e ela tem uma gravidez horrível, e passando muito mal-humorada, preocupada, e ele nasce prematuro. Só que nisso que ele nasce prematuro, você imagina um bebezinho, ele nasce enorme. Então ele é um bebê muito grande. Várias coisas que são particulares do Ben seriam particulares em algum bebê. Eu acho que o que torna perturbador no caso dele é que tá tudo junto, então torna tudo muito mais difícil. Então o Ben é um bebê muito grande, é um bebê muito bruto, ele é muito agressivo, ele bate, os movimentos dele são tudo muito violentos. Ele chora muito quando ele come demais, ele mama muito, ele machuca os peitos da Harriet, a ponto de ela desistir de mamar. E ele é feio, então ainda tem além dele ser um bebê difícil, escandaloso, agressivo, ele é feio, ele parece um velho, ele não tem cara de neném, conforme vai crescendo, ele continua neném, inclusive ele parece um neném musculoso. Ele é meio careca, então assim, tem uma coisa de que eles acham que ele... E assim, gente, bebê careca, bebê cara de velho, isso é normal, né? Isso é normal, recém-nascido. Mas o Ben, ele vai tendo essas características um pouco exageradas. E conforme ele vai crescendo, a gente vai vendo que ele tem outras coisas mais difíceis, né? Então, ele é um bebê que não se conecta, então ele parece não ter conexão emocional com a mãe, nem com os irmãos, e ele é uma criança dada à agressividade. Então ele assassina pequenos animais, ele tenta matar os irmãos dele, mesmo sendo mais novo, mesmo sendo muito pequenininho. O desenvolvimento dele é muito precoce, ele começa a andar antes de 1 ano, tendo nascido prematuro. Então ele é uma criança muito fora do normal. Então, isso eu tô querendo dizer pra vocês. Se fosse uma ou outra coisa, a gente poderia inventar várias coisas em relação a ele. Ele poderia ter um Asperger ou ser autista. Em relação à agressividade com os animais, ele poderia ter um tracinho ali meio psicopata, né? Ou seja, a questão é ele ter tudo junto, né? É uma criança muito grande, é uma criança muito agitada, é uma criança muito violenta, uma criança que não se conecta com as outras, meio solitáriozão, assim. E aí, e ele machuca os adultos, inclusive. Então os adultos que vão tomar conta dele são machucados. E isso, inclusive, vai afetar muito o desenvolvimento do irmão mais novo antes dele, que é o Paul. Porque como o Paul era muito pequenininho quando o Ben nasce, a Harriet ela não consegue dar conta do outro bebê. Ela não consegue dar bola pra ele, porque ela tá tão acabada por conta do Ben, que o Paul acaba negligenciado. Então o desenvolvimento do Paul fica afetado. E sendo ele o mais novo antes do Ben, ele é uma grande vítima pro Ben. Porque o Ben é muito forte. Ele é uma criança que acaba meio franzina. E ele acaba apavorado e com menos recursos para se defender do que os irmãos maiores, né? Então ele vira ali uma espécie de vítima potencial do Ben, né? Então
o Ben, ele é um filho que causa um problema sério também para um outro do filho, né? E aí eu tava falando da ironia que essa família super, né, moldes antigos, lidar com essa alteridade radical que o Ben vai representar, né, bem com esse nome, filho. E aí vai acontecer uma coisa muito séria, que é toda a família vai recomendar, o David inclusive, que eles coloquem o Ben numa instituição, porque aquela criança não pode ser normal, não dá pra lidar com ela, eles não têm recursos para lidar com ela, eles concluem isso. Isso vai perturbar muito a Harriet, ela vai resistir em princípio, mas ela vai ser voto vencido, ninguém aguenta mais, ela fica um sentimento de culpa. A culpa em cima da Harriet é muito marcada também, porque alguns familiares, o David inclusive, dão a entender que ela tem uma certa culpa pelo Ben ser assim, talvez por ela estar muito cansada e não ter desejado aquele filho, do tipo, não acredito que eu tô grávida de novo, não vou dar conta de mais esse, dela ter reclamado do processo da gravidez. Isso é muito sutil, isso em nenhum momento é dito, mas a gente percebe que existe uma certa culpa, como se a responsabilidade do menino ter nascido daquele jeito fosse dela, né? Como se o David deve ter nada com isso, a culpa é sua. Né? Então é uma coisa bizarra em cima das mulheres. A mãe da Harriet, que é uma idosa, ela fica totalmente sobrecarregada, porque como a Harriet dá um fiapo, fica pra essa idosa, essa avó, cuidar de 5 netos e um deles descontrolado, né? E ainda cuidar da casa, né? De serviço doméstico. Então existe também muito esse olhar do terror doméstico, que é a imensa exploração dessas duas mulheres. Uma como vira uma parideira, que fica extenuada, e a outra como uma escrava doméstica, praticamente, né? Essa mãe e essa filha. Então isso também é perturbador nesse sentido aí, né, do lugar que essas mulheres ocupam aí nessa dinâmica com essa filharada toda. E com essa casa enorme. E aí o que acontece? Voto vencido, a Harriet acaba permitindo que o Ben seja mandado para uma instituição, só que ela não consegue lidar com os dilemas morais disso. É o filho dela, é o filho mais novo dela. Mesmo ela tendo sentimentos estranhos em relação a ele, ela não quer ficar perto dele, ela quer que ele fique quieto, ela quer que ele, né, ela fica, cara, mas isso tá errado. E ela decide visitar a tal da instituição. Só que a instituição, ela não é uma instituição, ela não é um orfanato. Ela é um despejo de crianças que a sociedade com as quais a sociedade quer lidar. Então quando ela chega lá, os funcionários ficam meio assim, a senhora vem visitar o seu filho? Ninguém vem visitar o filho aqui, né? Esse não é o lugar onde as pessoas vêm visitar o filho, né? A gente não tá preparado pra isso. Ela força uma barra, consegue entrar, e quando ela entra lá, ela sem querer passa por uma enfermaria, onde ela descobre que tem várias crianças com deficiência lá, e elas estão todas dopadas. Então são crianças afetadas pela talidomida, né, que não tiveram, né, o desenvolvimento dos braços, crianças com problemas na coluna, crianças com hidrocefalia. Esses nomes, esses termos, eles não são descritos, mas pelo modo, não com essa precisão toda, mas pelo modo como eles são descritos pela autora, a gente vê. Desculpem pelo barulho, deu uma joelhada na escrivaninha. A gente vê que são crianças com algum tipo de deficiência. E elas estão todas dopadas. Então essas crianças, não existe uma interação ali com elas mal se alimentam. E numa conversa que a Harriet tem com esses funcionários que a atendem, ela descobre que várias dessas crianças morrem por excesso de sedação mesmo, porque elas não se alimentam, né, passam um tempo inteiro sedadas. Quando ela de fato vê o filho, né, ela consegue entrar na sala do filho, é uma sala acolchoada, ele tá numa camisa de força, apagado e todo sujo de fezes. Então ele está mantido sedado, e ele tem ali em torno de 2 anos, na época, 2 ou 3 anos, ele tá mantido sedado e todo cagado, e preso numa sala, porque ele, por ele ser particularmente agressivo, ele não tá na enfermaria, nas caminhas com as crianças, né, ele fica isolado nesse lugar acolchoado aí. E quando ela vê aquilo, ela fica horrorizada. Ela nunca esquece, a Harriet parece ser a única, nem a mãe dela é assim, que não esquece que o Ben é uma pessoa. O filho dela é uma pessoa. Eu fiquei muito perturbada com isso, porque assim, a Harriet, ela vai ficar tão revoltada que ela vai decidir levar o filho de volta pra casa, sabendo que todo mundo vai julgar ela e ela vai ser muito julgada por isso, né? Ela vai falar, eu não posso permitir que meu filho fique nesse lugar para morrer, né? Ela descobre que aquelas pessoas todas estão lá para morrer. Ela fala, eu vou levar meu filho pra casa e eu vou encarar esse desafio. E então o que acaba acontecendo? Ela se torna a mãe do Ben, praticamente. Ela não consegue ser mãe dos outros filhos, porque o Ben é muito desafiador. Ela vai tentar arrumar lá uns arranjos para o Ben ser tratado, inclusive com sedação,
o Ben vai criar uma memória traumática desse lugar onde ele esteve, ela vai usar muito isso contra ele, né, no sentido de chantageá-lo. Quando ele fica difícil, ela fala, lembra daquele lugar? Lembra da injeção? E então ela cria ele no terror também, assim, ela preserva a vida dele, mas ela precisa criá-lo no terror para que ele não assassine animais e crianças no entorno, né. Então ele vive ali no terror e a família toda fica... as pessoas vão se afastando da casa, né, não querem mais visitar e acham que ela foi doida, que ela foi egoísta. A pessoa foi muito egoísta, né, de pegar esse menino de volta, enfim, uma coisa horrível. Mas o que me bateu, assim, eu fiquei muito pensando, talvez no caráter profético dessa reflexão da Doris Lessing, né, porque é uma reflexão sobre lidar com seres humanos muito diferentes, né, e o que a gente faz com isso. Anos atrás, eu li uma matéria da BBC que comentava sobre o fato de que em alguns países da Europa, a Inglaterra, por exemplo, não vinham nascendo mais pessoas com síndrome de Down. E tem um personagem com síndrome de Down nesse livro. É um dos sobrinhos da Harriet. Ou do David, eu não vou lembrar quem é, mas é o filho de uma irmã. Eu, se não me engano, é da Harriet. É a filha de uma das irmãs da Harriet. Ela tem síndrome de Down. E essa menina... as pessoas olham pra ela com cara de pena, ela é muito inocentezinha, mas tem aquela coisa do tipo assim... A família dessa menina, né, a irmã da Harriet, é uma família... eles ficam ali meio separam, voltam, existe uma coisa meio de divórcio. Não é a família doriana, como é a família do David e da Harriet, até o Ben chegar, né? Quando o Ben chega, a avaliação em torno dessa menina muda. Porque ela é um anjo, assim, ela é só uma menina inocente. Perto do Ben, ela é um anjo na Terra, né? Então... muda essa avaliação de que as pessoas... Inclusive tem esse comentário, de que as pessoas preferiam 1000 vezes a menininha, né? 10 menininhas iguais a essa, com síndrome de Down, do que o Ben. Como eu ia dizendo, em alguns países da Europa, não nascem mais pessoas com síndrome de Down. E, infelizmente, isso está associado à legalização do aborto, né? Então, assim, com as clínicas de aborto, as pessoas fazem exame pré-natal, descobrem que o filho tem a síndrome e abortam. E então, existe um movimento das famílias das pessoas com síndrome de Down, que acaba também sendo muito cooptado por movimentos de direita, né, conservadores, no sentido de denunciar isso, de que nesses lugares onde o aborto está legalizado há muitos anos, está havendo um processo de eugenia. Então as pessoas estão escolhendo quais são os seres humanos que são válidos viver ou não, e as pessoas com síndrome de Down estão sendo julgadas não válidas. E isso, inclusive, está afetando o sistema médico de saúde nesses países, porque eles não têm mais preparação para lidar com pessoas com síndrome de Down. As pessoas com síndrome de Down nesses países viraram pessoas muito estranhas, porque existem cada vez menos. Quando elas estão lá, não tem muita assistência para elas, porque elas diminuíram drasticamente de número, né? Então existe pelo mundo, essa movimentação de famílias, de associações, né, de familiares e pessoas com síndrome de Down, de mostrar que uma pessoa com Down pode viver, pode estudar, enfim, pode fazer muita coisa, que isso não quer dizer que elas sejam pessoas inválidas, que não mereçam viver. E essa é uma situação muito triste, né? É uma dessas contradições que deixam a gente arrepiado e perturbado. Também é um terror da vida real, eu acho. E eu fiquei um pouco, assim, apalermada, porque é uma espécie de previsão que a Doris faz. Ela cria essa história ficcional, tem um quê de fantástico, eu já vou dizer qual foi a inspiração dela, e de famílias que, inclusive, valorizam família numerosa e tudo mais, e que não conseguem lidar com uma alteridade radical, não sabem o que fazer com aquilo, e pensam que não é só uma institucionalização da pessoa, é o descarte da pessoa, porque é uma institucionalização cujo resultado é necessariamente a morte. Então, quando ela entra naquele lugar lá, ela descobre que as crianças não estão ali para viver e serem cuidadas, elas estão ali elas ficam ali sendo sedadas até o momento em que elas estão tão doentes que morrem, né? Então, isso foi uma coisa que me pegou muito no livro, né, tendo lido essa notícia há algum tempo. Eu não sei se é algo que a Doris conseguia perceber na cultura dela, né, se é algo que ela teria captado, mas a inspiração dela, curiosamente, é uma lenda, né? Então ela diz que ela tinha visto, existia uma lenda, histórias lendárias de
ela chama de Little People, né? Que ela vai explicar que seriam tipo duendes, algo assim. E eles, nessas lendas, eles pegariam um dos seus e botariam numa família de humanos para ele crescer ali. Então a história seria um desenvolvimento disso, e também o contrário, ou seja, de um humano que cresça entre os Little People, né? E que tipo de ruído, de situação que isso cria. Sei lá, tipo Mowgli, o Menino Lobo, só que com duendes, né? Uma coisa assim. Eu achei bem curiosa essa inspiração, mas ao longo do livro a gente vai vendo que a interpretação que a família do Ben faz, em especial os pais, também os avós e tios, enfim, é de que o Ben não é um ser humano normal, de que ele é uma espécie de Neandertal. Eu também achei esse resgate da autora interessante, porque as últimas pesquisas em torno dos Neandertais dizem que durante um tempo os Neandertais conviveram, né, com os Sapiens. Conviveram e cruzaram, inclusive, né? E então existem, acho que, crânios que mostram, né, algumas ossadas que mostram que eles interagiam entre si e cruzavam, né? Só que num determinado momento, não sei se por questões culturais, e quando eu digo culturais, né, o modo de viver, de caçar, de fazer agricultura, sei lá como é que eles faziam, vai sumindo, né? Vão sendo extintos os Neandertais e predominam então os Sapiens. E a família interpreta que o Ben, ele é um resquício de Neandertal. Então o Ben, na cabeça deles, o Ben não é um ser humano como eles. Ele é ali um resquício do passado que se manifesta, é algo que estaria no nosso DNA, e ele vem, então, esse outro ser humano, um pequeno Neandertal. Então vocês podem ver que esse é um livro curtinho, que você devora e que pode trazer trocentas mil reflexões sobre vida doméstica, a vida das mulheres, o outro radical, né, as expectativas em relação a filho, né, o que você faz com filho, visto que filho é loteria, né, você nunca sabe o que vem. Mas é isso, um livro muito instigante, assim, acho que um ótimo primeiro livro para conhecer essa autora que, como a Carol falou muito bem lá no nosso grupo, tem cara, eu não sei se foi no nosso grupo, acho que foi num outro grupo, não lembro, ela falou que tem cara de vovozinha que faz bolo de tarde, mas que escreve essas coisas que nos deixam escangalhadas. Enfim, gente, eu achei um livraço e fiquei bastante impressionada e perturbada ao mesmo tempo, é isso. E, enfim, me digam aí o que vocês acharam sobre essas questões, se quiserem, né, também, se tiverem lido. Um beijinho e até a próxima. Tchau.